Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um programa Tribuna Tricolor. Sempre agradecendo muito o carinho de vocês, a audiência, o respeito e toda a consideração. Muito obrigado pela audiência. Nós fazemos esse programa para vocês, tricolores apaixonados. Bom, pessoal, primeiramente, dá boa noite. Um abraço para o Nando, um abraço para o Edinho, um abraço para a Tati Catarina, para a Pan. Então, boas noites, Texas. Prazer estar com você aqui de novo, meu amigo. Boa noite. Seus abraços. Bom, abraço especial para o Rodrigo. O Rodrigo está de mudança, então ele está ausente nesses últimos programas. Deve voltar, se não no domingo, na próxima semana. Um abraço especial para o Edu Morato, que fez um programa espetacular com a gente. Abraço. E teremos muito mais programas com o Edu. Cara espetacular, fantástico. Edu, grande abraço. Abraços corriqueiros, mas que não posso deixar de dar para o Márcio Augusto, para o Renato Alves. Você já mandou para o Edinho, eu mando outro abraço para o Edinho. Ronaldo Viegas, o São Paulino mais otimista da história do São Paulo. Ronaldo, grande abraço. Lucila, os dois Fernandos, Renan Oliani, Tio Ney, Endrigo, Fernando, o pessoal lá do Raiz, todo mundo do Raiz. E para o seu Nando desaparecido. Apareça, Nando. Passo agora para o Portuga. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fabão, Texas. Um abraço para o Rodrigo. Queria deixar aqui o meu abraço aí para o Ricardo Moizinho, para o seu Antônio Fiuza, que está acompanhando a gente sempre aí também. Deixar um beijo para a Sol, e para todo mundo aí que está prestigiando a gente aí, acompanhando a gente aí na Tribuna Tricolor. Rafa. Boa noite, meus caros tribunos. Tudo bom? Rodrigão? Tá de mudança, como o Texas falou. Vou mandar só um abraço aqui pro pessoal do Raiz, o Endrigo, o Tio Ney, o Osni, que estava presente hoje, embora seja um pé frio, que eu vou te contar. Aqui o irmão dele, o Zé, estava lá. O Zé, ele esquenta a napa fria do seu Osnir. Mandar um abraço pro Thiago Castelhon, pro Dan. Maurício Yoshimoto. Seu Maurício e o Vitão. Vitor Schmidt. Maravilha. Tá bom. Um abraço pro Rodrigão aí também. Bom, pessoal, São Paulo classificado na fase de grupos. 2-1 contra o Inter. De todos os jogos, na minha opinião, que o Fernando Diniz fez pelo São Paulo, um pouquinho melhor foi esse. Quem estava no banco hoje? Verdade. Eu falei que ia ganhar por isso, hein? Fica Márcio Araújo. Márcio Araújo no banco. O treineiro, o orador de Sociedade dos Poetas Mortos, estava na cabine, graças a Deus. Bom, bem lembrado, Texas, bem lembrado. Muito bom. Bom, passar aqui a palavra para falar um pouco do jogo. Portuga. Até um jogo, teoricamente, que estava um jogo tranquilo, ele conseguiu complicar. Fala aí, meu amigo. É verdade, vocês foram felizes aí nas colocações, principalmente na ausência do Diniz no banco, né? E ao meu ver, hoje foi uma das melhores partidas do São Paulo no segundo turno, tá? Um time que saiu jogando, parece que os jogadores estavam jogando à vontade, parece que os jogadores estavam tendo liberdade de jogar na posição e do modo como eles acham, né, que eles se sentem mais à vontade aí, para ser mais exato, né? O São Paulo começou bem o jogo, começou em cima do Inter aí, buscando sempre o contra-ataque na velocidade aí do Antony e do Igor Gomes. Para mim foram os dois destaques do jogo positivos aí. Uma menção honrosa aí ao Dani Alves, foi muito bem. Quando vai bem, a gente... Quando vai mal, a gente desce o couro, né? Tietê também, vamos ser muito honestos, hoje ele fez uma boa partida aí, graças aí também ao meio de campo aí do Igor, o desempenho do Igor e do Daniel ajudaram bastante, né?
E é isso, o São Paulo, ao meu ver, hoje jogou com velocidade, jogou com objetivo no primeiro tempo. No segundo tempo, São Paulo abre 2-0 e aí entra o nosso amigo da Sociedade dos Poetas Mortos, como diz o Fabão, né? Torradinho. O gênio, né, que fez uma alteração, assim, ao meu ver, fantástica. Que ele tirou o Pablo, que também não está jogando porcaria nenhuma, parece que está com anemia. Né? Dá biotônico Fontoura para ele, para ver se ele... né? Porque, olha, difícil ver ele dominar a bola com a canela, né? Ver ele perder gol, errar passe de meio metro, né? Para um jogador profissional aí, a gente acha que isso aí realmente é inaceitável, né? Ainda mais para um jogador que veste a camisa do São Paulo Futebol Clube. Então, quando ele tira o Pablo e põe o Luan, ele chama o Inter para jogar no nosso campo, né? E aí o time recua, começa a tomar um certo sufoco do Inter. Tudo bem que o Volpi não fez nenhuma defesa espetacular, né? Que a gente possa dizer assim. Mas ele acabou chamando o Inter, o técnico do Inter, que é o Zé Ricardo, gente, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo começou a botou Rafael Sobis, começou a botar o time para frente, e aí o Inter diminui, né, numa falha, ao meu ver, do Arboleda, né, e do Volpi, que eu acho que o Volpi ali era uma bola também, acredito que seja uma bola que daria para ele espalmar para o lado, né? O Inter faz o gol e aí o Inter começa de novo em cima do São Paulo, o São Paulo tentando buscar os contra-ataques, não tendo tanto sucesso, porque já não tinha o Pablo lá na frente, né? E esse foi o retrato do jogo. Não foi um jogo ruim da parte do São Paulo, pelo contrário, foi um bom jogo. Achei, novamente, que foi o melhor jogo que o São Paulo fez no segundo turno, né? E é isso, estamos classificados aí para a fase de grupos da Libertadores. Não vai ter Tadjeres ano que vem, pessoal, né? Aqueles engraçadinhos que ficam fazendo piada em cima disso aí, né? E é isso, vamos esperar aí o que pode acontecer com o São Paulo aí no ano que vem, né? Que as expectativas e os boatos são muitos, né? Vamos aguardar aí o que o futuro nos reserva. Perfeito, Portuga, concordo com você. E começa a ficar temeroso pela permanência desse treineiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Texas. Então, para a justiça ser feita, como é que eu vejo isso, né? Como o Portuga falou, o time estava solto, porque não tinha aquele pentelho falando baboseira, que não para, né? E eu imagino que as substituições já tivessem sido combinadas antes da partida do Fernando. Então, não foram provavelmente feitas. Então, com certeza, não foi o Marcelo hoje que as fez. Presta atenção, o time piorou depois do intervalo. Bem lembrado, bem lembrado. É isso aí. E outra coisa importante é o seguinte: os 2 gols do São Paulo foram de contra-ataque, que é antítese do dinismo. A gente usa dinismo, é antítese do que esse 171 prega. 2 gols no contra-ataque, grande partida do Igor, grande partida do Antônio, aquele segundo gol, passe, que um passe do Tietchan para ele foi tudo no contra-ataque. E como o jogador sabe se colocar. O Antony, porque aquele centroavante, aquele perna de Pablo, pelo amor de Deus, 26... outra coisa, hein? 26 milhões, o São Paulo comprou em euros. Então, esses 26 milhões era a conversão da data da compra, quando o dólar estava 3 alguma coisa. Hoje eu li que já está em 32 milhões de reais. Meu Deus! E vocês viram quando ele tentou dar uma pedalada? Nossa, no primeiro tempo? Desastre. Então é um desastre. Eu e o Rafa avisamos. Fomos os primeiros a avisar. Rodrigo, para ser justo, também falou. Mas, então, destaques: o Antony e o Igor melhores em campo. O Daniel fez uma grande partida também. Acho que achou a posição dele ali como segundo volante. O Ronfran foi bem, eu gostei. Estou esquecendo de alguém? Acho que é isso. O Tietchan, que eu falei que deu passe. E eu acho que as substituições foram infelizes, já tinham sido combinadas, foi o que aconteceu contra o Ceará. O Ceará foi substituições iguais, nós tomamos um gol. Então, e o Antony já está vendido, né?
Mas foi aquela história. Foi o primeiro tempo bom, muito bom. E os gols nasceram na antítese do dinismo, que é o contra-ataque e toque para frente. Não toque para o lado. O São Paulo fez isso no primeiro tempo. Aí eu acho que sem o Diniz no banco facilitou esse toque de bola. Meu medo é esse cara ficar para o ano que vem. Mas estamos na Libertadores. Quem acha que o São Paulino achar que é missão cumprida ir para a Libertadores, eu lamento muito. A missão do São Paulo para mim é ganhar a Libertadores, ganhar a campeonato. Todo ano é isso. Classificou para a Libertadores. Isso é obrigação todo ano. A missão é ser campeão. Então, todo ano essa história. Eu quero ser campeão, gente. Só isso. O torcedor do São Paulo está acostumado a comemorar contratação, comemorar vaga em Libertadores, comemorar material esportivo. Só que o principal não está comemorando, que é título, né? Então, bem complicado. Rafa, tem alguma coisa para comentar, meu amigo? Cara, assim, não muita coisa. Basicamente é só uma constatação. Hoje nós não tivemos o tic-tac tupiniquim. Se você prestar atenção, nós não tivemos troca de passe na nossa grande área hoje. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que foi, como bem disse o Texas, a antítese do que o Diniz prega. Time aguerrido, correndo verticalmente, não ficava na horizontal, tocando ali bola na frente do Volpi. Chutamos muito mais a gol hoje do que chutamos em todos os outros jogos. Então, assim, ficou muito claro que pelo Diniz não estar ali na beira do campo, tá o Márcio Araújo, os jogadores ficaram muito mais soltos. Eu falei aqui do negócio do intervalo, mas é isso. No intervalo, ele... Tanto é que quando filmaram ele durante o primeiro tempo, a cara dele não estava boa. Ele não estava satisfeito com o que ele estava vendo do São Paulo. Ele estava irritado, ele estava muito contrariado do futebol que o São Paulo estava apresentando. Porque não estava com posse de bola excessiva, mas estava objetivo. Estava tentando criar alguma coisa. Inclusive, hoje, ficou muito claro que o meio-campo ele tem que ser rodado. Ele não pode ficar do jeito que estava. O Daniel Alves não pode jogar na criação como camisa 10, embora ele use a 10. Ele não desenvolve o futebol dele. E outra notinha de destaque que a gente tem que colocar, a vontade dos jogadores hoje estava outra. Nitidamente outra. Você pode ver o uniforme de todos os jogadores, até o do Pablo. Estava dando carrinho lá na lateral, embora seja um perna de pau, que eu vou te contar, viu? Faz tempo que eu não vi um jogador perna de pau que nem ele, mas tá difícil. Agora o nosso gênio indomável da sociedade é uma mistura de gênio indomável com Sociedade de Poetas Mortos. Porque o gênio indomável só ele se entende, né? Só ele entende ele mesmo. Embora os jogadores gostem dele, parece aí, né? Lógico que gostam. Futimesa, folga. O Fernando Diniz é o cara ideal para o São Paulo atual. A diretoria manda escalar, os jogadores mandam o cotidiano. Quando treina, quem treina, as substituições. A diretoria manda escalar o Justilesma, os jogadores mandam fazer alteração, dar folga. É o cara ideal, é o retrato do São Paulo Futebol Clube atual, é o Fernando Diniz. É perfeito para esses caras que querem acabar com o São Paulo, é esse cara de técnico. O centro de treinamento da Barra Funda teve o nome alterado, não sei se vocês estão sabendo. É um resort? Spa Resort da Barra Funda. Porque é isso que o Diniz está ali. Ele está um gerente de resort, de spa. Mas é isso, assim, o que ficou muito claro. E na mudança para o segundo tempo, com certeza ele desceu para o vestiário para falar, vão falar, não teve, né? Ele se comunicou com o elenco no vestiário, o São Paulo mudou o jogo. Não voltou a ser como estava aquele jogo irritante dos outros jogos, mas voltou a ser um jogo muito mais cadenciado, de tentativa de toque de bola, muito mais defensivo do que estava no primeiro tempo. Tanto é que tomamos muito mais sufoco do glorioso e competentíssimo Zé Ricardo, com o time do Inter, em que vamos
vamos convir todos aqui, é um time que não tem a menor condição de estar brigando por Libertadores. O time é horrível. É muito ruim esse time do Inter. Muito mal treinado mesmo, realmente. Eu só vou ler um tweet que eu tô vendo agora aqui do tal de Felipe Lucena, eu não sei, ele é o quê? Repórter do Lance. Olha como essa gente tem assessor de imprensa. Olha como a imprensa tem rabo preso. O filho do Leco, essa gente aí. Mais um dia em que todos os jogadores do São Paulo, que são questionados sobre o tema, defendem Diniz de forma ferrenha. Eu nunca tinha visto isso no tempo que acompanho futebol profissionalmente. Um movimento tão grande de um elenco a favor de um técnico. Isso é uma coisa tão vergonhosa e tão encomendada. Os caras devem ter vergonha de escrever isso. Né? E é isso. É a campanha para... Por quê? Eles querem deixar esse cara no clube. Eles querem deixar esse cara no clube. E outra coisa, vou repetir aqui. Se deixar o técnico que o jogador adora... Olha no que dá. O elenco, eu já falei isso aqui. O elenco odiava o Telê. O elenco não gostava do Cilinho. Boy. O Minelli. Muricy. O Muricy. Bota um bunda mole desse, um pau mandado. E eu tenho que ler isso. Nunca vi. Então, é exatamente isso. Nunca vi nada tão feio. Esse já é um motivo para mandar embora. Mandar embora todo mundo, técnico, comissão técnica, todo mundo, e fazer uma limpa nesse bando de vagabundo desses jogadores aí. Já dizia saudoso Tele Santana que ele não era amigo de nenhum jogador. Ele não estava ali para ser amigo de ninguém. Ele peitava desde o presidente ao cara que cuidava do campo. Isso é uma colocação, né? Time onde a diretoria deixa os jogadores mandarem, não vai em lugar nenhum. Olha o Cruzeiro onde tá. Olha o que fizeram ano passado, tiraram o Aguirre. Agora, Igor Gomes, defendo com unhas e dentes a permanência do Diniz. Primeiro lugar, o que tem jogador ficar falando na mídia que quer ou não quer ficar técnico? Começa por aí. Que merda é essa? É o jogador na mídia? Eu defendo... Mas isso acontece porque o São Paulo não tem comando. Entendeu? E também é orquestrado pela diretoria, que ela quer justificar manter esse cara. Por quê? Vou repetir. Querem deixar um pau mandado para escolar jogador e trazer jogador que tem esquema com o empresário. Não interessa o Sampaoli, porque o Sampaoli ia questionar esses caras publicamente. O Sampaoli não ia deixar escalar. Um exemplo, Peckerman, Sampaoli, escolha o seu. Então... são duas coisas, a diretoria orquestrando isso para passar essa ideia aí de o cara ser unânime, como se isso fosse bom e como se nós fôssemos idiotas. Esses caras acham que a gente é idiota. Então é toda essa cortina de fumaça, porque tem que ter o cara que tem o esquema, tem que ter o cara que é pau mandado do jogador, obedece a diretoria e traz jogador que tem esquema com a diretoria de empresário. É isso. E a gente, entendeu? Se esse cara ficar para 2020, eu não sei o que vai acontecer. E deve ficar, infelizmente. Depois desse jogo de hoje, ele deve ficar. Cai no Paulista. Eu espero que não. O Rodrigo disse que há chances dele sair. E estão aumentando a chance dele sair. Mas você vê essa coisa orquestrada na mídia, dá vontade nojo. Isso aí, dá asco. O jogador não tem que se meter nisso. O jogador tem que jogar bola. Eles ganham para jogar bola. O trabalho deles é dentro do gramado. Eles não têm que se meter na questão extra-campo. Que mania chata. Questão de hierarquia. Para fechar, só para fechar sobre o jogo, eu, Rafael, sou radicalmente contra o que aconteceu hoje do Márcio Araújo não dar coletiva. Ele dá coletiva é para mim, para você, para os nossos telespectadores aí. Ele dá coletiva é para a torcida. Ele tinha que explicar por que ele tirou o Pablo e botou o Luan. Ele tinha que explicar por que ele não pôs o Pato. Ele tinha que explicar por que ele não pôs o Hernanes no lugar do Luan, já que ele não queria botar um atacante no lugar do centroavante. Ele tinha que explicar, é a responsabilidade dele. Não quero nem saber se o Diniz está suspenso ou não está suspenso. Aliás, ele está suspenso por coisa que ele fez em outro clube. Ele não está suspenso pelo que ele fez em São Paulo. Infelizmente, porque por mim ele ficava fora todos os jogos. Agora, o seu Márcio Araújo tinha que ser cobrado por todo mundo e dar entrevista. E se ele não veio dar entrevista, que o Raí viesse dar entrevista como diretor de futebol.
viesse a público e falar, olha, ele não vai dar entrevista por isso, por isso, por isso. Agora, o pior de tudo é esse silêncio, que é a mesma coisa que acontece sempre. Silêncio toda vez que a gente é roubado com arbitragem, silêncio toda vez que a gente é prejudicado com tabela, silêncio toda vez que adia um julgamento de adversário para poder escalar jogador, como aconteceu esse campeonato. Nossa diretoria é um bando de frouxo. Vou repetir o que eu falei na semana passada, no último programa. O nosso clube é gerido por um bando de frouxo. Não honram as calças que vestem. Mas você sabe, Rafa, uma coisa que eu... Só para finalizar, você está falando a questão do Márcio Araújo. Sabe o que eu começo a pensar aqui? Será que o fato dele não ter dado a entrevista não foi o Fernando Diniz que falou para ele não dar? Porque se a gente for analisar que o Fernando Diniz não estava contente com o estilo de jogo que o São Paulo estava adotando no primeiro tempo, que foi basicamente feito também comando do Márcio Araújo, eu sinceramente já não duvido mais nada. Não estou dizendo o que está acontecendo. Mas eu não duvido ele ter chegado no vestiário e falado, você não vai dar entrevista no final do jogo. Porque ele fez a cagada. Ele fez a cagada de fazer essas mudanças que atrapalharam o São Paulo no segundo tempo, né? Enfim. Bom, pessoal, vamos pro Boca do Trombone, Texas? Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar no ar aqui. O São Paulo terminou em sexto campeonato, tá? Se não fosse o Flamengo e o Patético, o São Paulo estaria fora, estaria na pré-Libertadores. Então, estão comemorando tudo. Eu estou com nojo dessa coisa orquestrada aí, achando que a gente é idiota para deixar esse técnico, esse ridículo aí. Enfim. Os Enzos estão comemorando. Os Enzos estão comemorando o sexto lugar. Os Enzos estão soltando rojões. Para não dizer outra coisa. Vamos lá, gente. Boca do Trombone. Vamos dar o pontapé inicial com o nosso amigo Edinho. Quem vai comentar é o Texas. Abraço, Edinho. Abraço, Edinho. Olha, desculpa. A pergunta é: quem seria o nome ideal para presidir o São Paulo em 2021? Essa daí é... Pontapé inicial aí, Texas. Essa daí é para suicídio, né? Porque os pré-candidatos aí, nós vamos falar mais para frente. E a palavra ideal, porque o importante é dizer o seguinte, só pode ser candidato a presidente do São Paulo, de acordo com o estatuto, quem for conselheiro. Tem um conselheiro que eu conheço, foi meu mentor, que é um cara que eu gosto muito, que eu conheço o caráter e idoneidade, que é um cara que todo mundo gosta dentro do clube de oposição, situação, que é o Dr. José Carlos Ferreira Alves, só que infelizmente ele é desembargador. Ou ele só poderia... Então, sendo desembargador, a lei do ministro como é que fala, Rafa? A lei orgânica da magistratura não o permite. Ou não permite que um desembargador seja, ou um juiz de direito, seja presidente de uma associação. A Constituição também. Constituição idem. A Constituição Federal também. E ele, enfim, então ou ele se aposenta, eu acho que ele não está perto dos 70 anos, ou ele renuncia ao cargo. Então eu acho difícil. Infelizmente, seria a única pessoa que eu consigo pensar naquele conselho. Você tem, obviamente, o Calef, que é um cara digno, foi competente. Estou tentando pensar em mais alguém aqui. Alguém me ajude, por favor. Eu não vejo mais ninguém, gente. É difícil, viu? O Fernando Casalderrey, comparado com o que está aí, eu votaria nele. Eu acho uma volta ao passado e tudo mais, mas é um cara idôneo. Foi um ótimo diretor de futebol, não tão bom presidente. Mas... O Itagiba é muito novo ainda. Eu acho que o Itagiba ainda não está pronto. Mas é um cara excelente, é um cara que tem que ir para o futuro. Eu acho que, sem dúvida, ele tem que ter uma chance, porque é renovação, embora seja filho do Itagiba, isso não é demérito, pelo contrário, o Itagiba, o pai dele, é um grande São Paulino também, daria uma renovada, né? O cara mais novo, o cara da nossa idade, eu acho que seria uma boa, mas eu acho que acho que para a próxima eleição, até porque não vão deixá-lo sair, é muito complicado ali. O Leco está com uma briga com o Casares, quer botar outro candidato, nós vamos falar mais para frente. Mas o único nome que eu consigo pensar é o Zé Carlos Ferreira Alves. Eu gosto do Calef também. Eu não sei, gente. Estou tentando lembrar aqui alguém, não me lembro. Tá difícil. Não é ninguém. Tá complicado. Complicado. Tá. Vamos lá. O Rafa esqueceu de novo que ele tá...
Não, eu tava escrevendo um negócio aqui. Uric Tricolor, abraço. Abraço. Supondo que o São Paulo arrume alguém interessado pelo Pablo, Deus escute suas palavras, quem vocês trariam para o lugar deste craque? Craque. Bom, essa daqui eu vou sair tabelando por aqui. Eu traria um centroavante goleador. Hoje nós não temos. A gente já vem falando isso há algum tempo. Que nós não temos um jogador que cheire a gol. É um jogador que a bola bate e entra para dentro das traves. Nós não temos isso há algum tempo. Para mim, assim, o último foi o Luiz Fabiano, que criou uma história no São Paulo, mas e que cheirava a gol. Fora ele, sinceramente, não teve nenhum outro. Mas quem eu traria é alguém que passou 6 meses pelo São Paulo, e não por ser ídolo, nem nada disso, muito longe disso, aliás. Mas é um cara que, quando esteve aqui, ele metia gol, que é o que falta hoje, que seria o Caleri. Eu tentaria trazer o Caleri de volta, embora ele tenha perambulado aí pela Europa. Muito culpa dele, muita culpa dos empresários, não deu certo em lugar nenhum, mas eu tentaria ele, porque nos 6 meses que ele teve aqui, primeiro que ele se sentiu bem com o clube e com a torcida. E segundo que ele é um jogador com as características que eu acho que falta ao São Paulo. Falta um jogador, dentre os vários jogadores que faltam, ponta, meio campo, mas especificamente quanto ao centroavante, eu acho que falta um jogador que cheire o gol, que bateu a bola nele, a bola entra, que o cara que atormenta as defesas adversárias, porque o Pablo não atormenta a defesa adversária, o Raniel não faz isso, o Diego Souza, que estava aí há pouco tempo, também não faz isso, que é um jogador muito pesado. Eu acho que falta esse tipo de jogador para a gente. Eu estou lembrando aqui do Caleri, mas é só o tipo de jogador. Eu acho que a diretoria tinha que se livrar do Pablo, ou se livrar do Raniel, que também custou caro, 13, 14 milhões de reais, e trazer um cara que fizesse gol. A gente não tem hoje um cara... Gente, o nosso artilheiro não chega nem nos top 10 do Brasileirão. 6 gols. Nosso artilheiro tem 6 gols no campeonato de 39 rodadas. 38 rodadas. Não é possível um atacante do São Paulo, num campeonato como o Campeonato Brasileiro, fazer menos de 15 gols. Não é possível. É inconcebível isso para mim. E ninguém fala nada. Então, no lugar do Pablo, eu traria um jogador para fazer gol. Vamos lá. Toca aí, Texas, a próxima. Essa aqui o Fabão vai sair driblando pela direita. Uma pergunta para o Fabão. Uric Tricolor também. Tá com saudades do Daronco apitando os jogos do São Paulo? Acho que hoje você pode dar uma comentada também na arbitragem, que voltou às boas para o São Paulo, né? Com certeza, Rafa. Um abraço para o Uric Tricolor. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando esse cara apita jogo de São Paulo, esse Daronco, famoso peito de pombo, né? Que ele acha que ele é mais homem do que todo mundo. Ele acha que ele é grande e ele pode intimidar todo mundo, né? Esse cara é uma das maiores bizarrices que tem na arbitragem brasileira. Ele, Luiz Flávio de Oliveira, irmão daquele Paulo César de Oliveira, aquele péssimo narrador e péssimo comentarista, né? Que sempre, tudo para ele, o São Paulo cometeu pênalti ou não foi pênalti a favor do São Paulo. O cara é impressionante como esse cara odeia o São Paulo, né? Pilantra. E o Deus me livre, Daronco. Esse aí nunca poderia apitar. Se a gente tivesse uma diretoria séria, esse cara não apitaria mais jogo do São Paulo. E aproveitando o ensejo para falar da arbitragem, hoje a arbitragem voltou a querer prejudicar o São Paulo, né? Esse tal de Braulio, que apitou o jogo de hoje, uma vergonha. É uma vergonha esse cara. O Rodrigo Moledo, zagueiro do Inter, ele deixou a sola na perna do Igor Gomes. E ele nem cartão amarelo levou. E Fabão, e no final ele deu um chute no Bruno Alves, no finalzinho do jogo também. Foi mais ou menos no mesmo lugar, você lembra? Lembro, bem lembrado, Texas. Ele deu
Ele deu um chute no Bruno Alves, que era para cartão vermelho, e ele não deu. Quer dizer, uma vergonha. Ele deu carta branca para os jogadores do Inter dar pancada, e o jogador de São Paulo não podia encostar. Se encostasse em alguém do Inter, era advertência, cartão amarelo. Ele deu um cartão amarelo, gente. Ele deu um cartão amarelo pro Bruno Alves. O Bruno Alves nem encostou no cara. Verdade. Quer dizer, uma vergonha. A arbitragem hoje voltou ao normal, porque viram que o São Paulo estava em vias de conquistar a vaga direta para a Libertadores. Vamos dar uma atrapalhadinha, né? E realmente uma vergonha horrível. Patética a arbitragem de hoje. Rafa. Lá, Tete. Passa aí. Dan. Abraço, Dan. Abração, Dan. Abraço, Dan. Quando será o Portuga que vai sair cortando aqui pela esquerda? Bora. Quando será que o Estatuto do São Paulo será seguido e respeitado? Um abraço aí para o Dan. Obrigado aí pela pergunta. O dia que o São Paulo tiver conselheiros sérios, o dia que o São Paulo tiver conselheiros competentes e que gostem da instituição São Paulo Futebol Clube. Então, o dia que a gente tiver isso, pode ter certeza que o nosso estatuto vai ser respeitado. Enquanto isso, a gente vai continuar sofrendo. Quando tiver aqueles senhores lá que não estão nem aí para o São Paulo, que não estão nem aí para a torcida, né? Então, eles vão dando aquele jeitinho de deixar aquele que está lá no poder lá, porque ele dá as suas benesses, né? Então, eles vão fazendo isso com a gente, torcedor, com o clube, né? E não respeitando o estatuto. A gente vai sofrendo aí todo ano, aí, enquanto não tiver ninguém sério lá dentro que faça se respeitar. Vamos lá. Mais uma do Dan, essa aqui o Fabão que vai tentar desarmar. A cornetada que o Dan falava no tweet anterior. Minha cornetada vai para toda a velharada do conselho. Aposentem, porra. Deixem uma geração que queira o bem do clube assumir. Que o Máquia continue focado no futebol feminino e que o Casares vá treinar o Poodle com o filho dele. Cansado. E embaixo ele posta o mito, o verdadeiro mito. Este é o verdadeiro mito. Alborguete. Luiz Carlos Alborguete. Um beijo na sua alma, Dalborga. Deus o tenha. Difícil essa aí, Fabão. Maravilha. Abraço pro Dan. Seguinte, sabe por que eles não abandonam? Porque eles gostam do poder. Eles gostam, o poder é uma coisa que é inserido dentro deles. Está inserido dentro dessa gente. Exala poder neles. Os senhores feudais do São Paulo, eles exalam poder. Então, eles nunca vão largar o osso. Nunca vão largar, porque não interessa a eles. Não interessa, infelizmente. Deveriam largar. Mas esse pessoal não ama o São Paulo. Eles não amam o São Paulo. Porque se eles amassem o São Paulo, né? Até completando o tweet anterior da questão do estatuto, né? Eles não permitiriam que fizessem o que fazem dentro do São Paulo. Infelizmente. Então, nem aí para o São Paulo, esse pessoal. É por isso que a gente está nessa situação. O que eles querem é churrasco de fim de ano. Com certeza. A viagem no Aeroleco, o contrato da piscina para o cunhado, essa picaretagem toda, é tudo isso aí. E os que se aposentam indicam filho, sobrinho, neto para ser conselheiro vitalício. Então, São Paulo é uma capitania hereditária. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, Tex. Para o próximo. Isso aqui é o Portuga que vai armar para a gente. Bora. Seria verdade que Fernando Casal del Rey será candidato a presidente? Bom, quem mandou essa foi o nosso amigo Antônio Fiuza. Um abraço, Antônio. Bom, eu vou dizer para vocês uma informação que eu recebi hoje, tá? A oposição do São Paulo hoje, ela está costurando um candidato e que esse candidato seja um cara que tenha um bom trânsito com, lógico, né, com o pessoal da oposição e com gente da situação.
que é o caso do Fernando Casal Del Rey, né? Ele foi consultado já por muita gente lá dentro do São Paulo, principalmente o pessoal da oposição. Ele tem por trás, quem seria, na verdade, o mentor disso tudo aí é o José Eduardo Mesquita Pimenta, né? E é bem provável que ele seja o candidato da oposição. Ele ainda está meio receoso, né? Porque ele já foi presidente e a experiência dele como presidente não foi tão boa. Ele acha que realmente não foi uma experiência positiva por parte dele. Então ele tem um pouco de receio ainda, né? Mas é bem provável que ele seja o candidato da oposição, sim, tá? E ao meu ver, dos nomes que foram ventilados aí até agora, seria o cara mais preparado para estar sendo presidente do São Paulo aí nas próximas eleições. Vamos aguardar. Eu, como São Paulino e como um cara que quer o bem do clube, se ele realmente for um cara que pode sair aí para candidato à presidência, é um nome que me agrada. Vamos lá, Ricardo Moizinho. Abraço, Ricardo. Está sempre com a gente. Essa daqui fica para mim. O que vocês acham da substituição do Raí pelo Belmonte, que não tem uma fama muito boa? Vamos lá. Esse é o senhor Belmonte, que a gente está trazendo a foto dele. Eu vou deixar na marca do pênalti já para o Texas concluir. Só vou tecer aqui alguns comentários sobre essa troca. Primeiro, corroborando aí o que o Portuga falou, o que o Texas falou, o que o Fábio especificamente falou nos tweets anteriores, o São Paulo ele tem que deixar de ser um laboratório. Nós viramos uma indústria de laboratório, onde nós vamos experimentando, investindo dinheiro pesado e experimentando ver se a gente descobre um remédio. Só que existem remédios no mercado, uns melhores, outros piores, mas existem remédios. O que a gente está fazendo não é nem... Nós estamos tentando criar um remédio. O Raí é isso. Ele nada... volto a dizer, como o Edu Morato falou ontem, o Raí, para mim, como jogador, é meu maior ídolo no São Paulo. Mais que o Rogério Ceni. Para mim, é o cara que alterou o patamar que o São Paulo tinha de clube nacional para clube internacional. É um cara que, como jogador, sensacional. Volto a parafrasear o Edu. Raí é o terror do Morumbi. O que esse cara já fez em campo pelo São Paulo, poucos jogadores fizeram para os seus clubes. Só que como dirigente, sinceramente, não dá. Não dá. É um experimento e a gente tem que parar de fazer essas experiências, de investir dinheiro em experiência. Tem vários aí diretores de futebol que poderiam ser contratados. O nosso estatuto reza que tem que ser um cara competente, que tem que ser um cara com experiência na área. O estatuto. A lei, ora a lei. Os caras pegam o estatuto e usam de papel higiênico, né? Que é a pergunta do Dan. Inclusive, não pode ser conselheiro. Não pode? Pode sim. Ele tem que renunciar ao cargo no conselho. Então, não pode ser conselheiro. Para ser diretor. Para ganhar diretor de futebol, os caras renuncia tudo. Como é que faz? Galinha dos ovos de ouro. Na hora. Tudo bem, mas diz o estatuto que tem que ser um cara com competência reconhecida. Você acha que alguém, infelizmente, o Leco está infringindo o estatuto, tem que assumir? Tudo bem, mas a troca do Raí pelo Belmonte não vai atender, não vai respeitar o estatuto. O estatuto vai continuar sendo desrespeitado, sendo infringido. Esse impeachment que colocaram na mídia aí hoje, pelos 50 conselheiros e tal, isso daí, gente, na boa, é só para dizer, olha, eu estou tentando, mas não vai dar certo.
Eu vou tentar aqui tirar o leque, mas não vai dar certo. Não deu certo. Infelizmente não deu certo. É isso que esses caras estão fazendo. Eles acham que nós somos idiotas. Eles acham que nós somos burros. Eles acham que só eles são os espertões. Só que eles esquecem que a gente sabe que eles são tudo frouxos. Eles são todos frouxos. Porque nenhum tem culhão suficiente para ir lá e peitar o que o Leco está fazendo. Nenhum tem culhão suficiente para ir lá e peitar o que o Raí fez. O que o Raí gastou de dinheiro, porque ele disse que tem carta branca. Aí, ó, a gente sabe que nos bastidores são outros 500, mas ele disse que tinha carta branca no departamento de futebol. Então, Rafa, desculpe te interromper, mas posso dar um pitaco aí sobre essa questão do impeachment? Esse pedido de impeachment são coisas muito interessantes que acontecem no São Paulo. Por que não entraram com um pedido de impeachment muito antes? Porque as violações de estatuto... Nós falamos isso há muito tempo atrás, quando saiu o relatório do Conselho Fiscal em abril. Falamos sobre isso na ação que o Denis Omrod, não sei se é assim, o conselheiro entrou por exibição de documentos contra o São Paulo. Nós dissemos aqui o artigo do estatuto, que não me lembro do artigo, que diz: contratos com valor acima de um certo valor ou que ultrapassem o mandato da atual diretoria tem que ser aprovado previamente pelo Conselho. E não foram. Por que não entraram com esse pedido lá atrás? Por quê? Porque não convia. Entendeu? Não tinha oportunidade para conseguir um cargo. Nós estamos chegando perto da eleição. Eu li a lista. Ali tem conselheiro ali que foi professor na faculdade de Direito. Eu me formei. Isso foi o quê? Quase 30 anos atrás. O cara já tinha uns 60, 70 anos. Nada contra isso. Eu estou falando que a falta de renovação. Então você tem vários ali que são da situação, que vêm com a proposição. Agora, umas coisas interessantes, o Júlio Casares não assinou, mas está fingindo que está se distanciando do Leco. O senhor Marco Aurélio Cunha não assinou. Então isso também tem muito a ver com barganha. Ó aqui, ó, pedido de impeachment, hein? E aí? Qual carteirinha que tem para mim? Então, obviamente que não são todos os 50 que pensam assim. Você tem um cara como o Itagiba, que eu respeito muito, que é um grande São Paulino, que fez realmente com a melhor intenção. Mas alguns outros a gente sabe que não, os que ficam migrando de um lado para o outro. Então, esse é o problema. Isso não foi feito, a maioria desses conselheiros não fizeram para o bem de São Paulo. A fundamentação jurídica está certa. E não é questão de ultrapassar. A questão de ultrapassar o balanço, ou de ultrapassar o número de prejuízo ou de gastos, e que não chegou no fim do ano fiscal, isso não é relevante. Isso aí colocaram para encher linguiça. O ponto é a assinatura desses contratos sem aprovação prévia do Conselho. O problema é que inclusive foi pedido isso nesse requerimento, é que esses contratos serão considerados nulos, porque não obedeceram ao estatuto. Então, os contratos de 100 e tantos milhões de reais que São Paulo emprestou seriam considerados nulos, São Paulo tem que devolver para os bancos. Meu Deus. Sabe quando isso acontecer? E tem outra coisa, todo mundo dentro de São Paulo sabe que isso vai para a mesa do seu pulpo, presidente do Conselho. Ele decide se coloca isso para o Conselho e depois para a Assembleia Geral. O seu pulpo é assim com o Gleco, ele vai engavetar. Então, é nobre tentar tirar o cara, não acho errado. Só que o que não fizeram antes? Sabem que isso não vai dar em nada. Enfim, eu acho que o caminho judicial que o Denis fez talvez seja um caminho mais... Enfim, mas não há tempo para tirar o cara. Eu só quero ser realista aqui. Não há tempo, infelizmente. Final do ano para entrar com o pedido de impeachment, você acha que o cara vai sequer distribuir para alguém analisar isso aí? Enfim, voltando à troca... só um minutinho aí, Thais. Espera aí que eu vou deixar na marca do pênalti para você. Só voltando nessa troca, então, sinceramente, gente, pode até piorar. Pode não, deve até piorar a troca do Raí por esse senhor aí. O Raí, na pior das hipóteses, sabe falar com o jogador. Gaguejando, mas sabe. O Raí é respeitado por jogador. A gente tem várias declarações de jogadores que negociaram com o São Paulo
nesses últimos tempos, e a presença do Raí sempre impôs um respeito e admiração por parte desses jogadores. O que esse senhor tem a oferecer? Fora que ele é hoje diretor social, de social. Eu posso dizer o que ele tem a oferecer. Aliás, eu acho que você, Texas, tem mais informações do que esse senhor faz. Segue então, você. Então, o seu Carlos Belmonte, que era... Bate o pênalti. O seu Carlos Belmonte foi repórter da Jovem Pan por 15 anos, se eu não me engano, por um bom período de tempo, né? Você falou do Raí. Se é para ficar na merda, continue na merda. Não entre num piscinão de merda. Nada está tão ruim que não possa piorar. Esse é o lema do Leco. Interessante que esse boato que surgiu hoje foi menos de 24 horas depois que entraram... Meu timer bateu aqui. Foi menos de 24 horas depois que entraram com o pedido de impeachment. As coisas acontecem de uma maneira interessante. Nada no São Paulo é por acaso. Coincidências do São Paulo. E esse cara, são coisas interessantes. Ele é o diretor hoje do Social de São Paulo. E ele que montou esses times de basquete e de vôlei. Respeito os que gostam. Para mim, o São Paulo não tem dinheiro para fazer nada, tá falido. E vai gastar dinheiro com vôlei e basquete. Quer gastar? Que se paguem. Ele deu uma entrevista ao blog do São Paulo, dizendo, não tem, a gente falou disso no programa. Não, veja, nós não temos dinheiro, não tem patrocínio. Vai gastar tipo 1 milhão e tal. É menos de um Trellis por ano, falando como se fosse troco. Então, montou aquilo, não tem patrocínio. Inclusive, parece que alugaram um apartamento de um diretor adjunto dele para um pessoal do basquete, e ele foi cara de pau, não, foi alugado mesmo. Mas não foi a minha diretoria que aprovou, foi uma outra. E foi eles que aprovaram. A cara de pau do sujeito. Mas vamos ao currículo dele aqui. Quero chamar aqui, 16 anos pela Jovem Pan. O que eu acho interessante é o segundo parágrafo. Deixa eu voltar aqui só. Aidar presidente, lá no topo ali, Avança São Paulo, Aidar presidente, só para lembrar. No clube, sou patrão de 2 equipes do Avaí, do futebol social, adulto, e de 4 times do campeonato futsal. Além disso, pasmem, participo da turma de dança de salão e organizo o rachão do futsal. Peraí. O Lequinho quer aparecer. Eu vou até tirar aqui para o Lequinho aparecer. É isso. Então, é isso, galera. O Rachão do Futsal quer ser diretor de futebol de São Paulo. Espero que seja apenas um boato. Enfim, é isso. Não, é bizarro. É uma coisa assim, impressionante, né? Para rir tem que rir para não chorar, porque é uma coisa bizarra, né? Bom, pessoal, última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, São Paulo e CSA, lá em Alagoas. Para mim, um jogo tipo fim de feira, fim de churrasco. 1-0 São Paulo ali, aquele joguinho bem mequetrefe. Texas contra o palpite. 1-1. Rafa. O Diniz volta para o banco de reserva, não volta? Volta. Eu acho que vai dar um 0-0, viu? Só um minutinho antes de eu passar para Portugal. O Lequinho quer perguntar uma coisa, ele quer mandar um recado. Manda. Fala, Lequinho. Agora que eu classifiquei para a fase de grupos, vocês ainda estão com raiva de mim? Vou ver. Meu Deus. Sabe, né? Com certeza. Portugal. Bom, acredito que esse último jogo aí, como ele é um bom samaritano, o senhor Fernando Diniz, e ele vai querer fazer a média dele com a torcida, ele deva colocar Pato e Hernanes em campo. Podem escrever o que eu estou falando. Eu não entraria. 1-0 para São Paulo. Maravilha. Pessoal, no mês de dezembro,
nós teremos vários programas que vocês não podem perder, muito bacana, vários programas aí super interessantes, por exemplo, como a retrospectiva 2019, nós falaremos de como foi esse ano 2019 para o São Paulo, um ano trágico na minha visão, né? As perspectivas para 2020, também falar o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são as perspectivas do São Paulo para o ano que vem. Teremos um programa sobre finanças, um programa muito bacana, Finanças de 2020, com o Felipe, do Finanças Tricolor. Felipe, um abraço. Um abraço, Felipe. Programa muito bacana. Teremos um programa especial sobre o Mestre Tele com o Felipe Moraes, que escreveu esse livro, que está no Cultexas, Ao Mestre com Carinho. Felipe Moraes, um grande abraço. Programa muito bacana também. 12 de dezembro. Teremos um programa de marketing. O Edu Morato. Edu, um abraço. Programa muito bacana também. Teremos programas com torcedores ilustres, como a Sol e a PAN, com torcedoras, né? E teremos um programa sobre política / eleição. Lembrando que 2020, final do ano, nós temos a eleição no São Paulo. Beleza, galera? Bom, vamos ficando por aqui. Caissas, prazer estar aqui com você, irmão. Grande abraço. Rafa, Portuga, um prazer estar com vocês. Rodrigão, um abraço. E estamos na Libertadores, galera. Mas o São Paulo é muito maior que só uma vaga para a Libertadores. Grande abraço, saudações tricolores. Até domingo. Até domingo. Um abraço, até domingo.